E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Para início de conversa, mais uma vez aí a situação do Twitter aqui no Brasil, o X, o Elon Musk, o Alexandre de Moraes, que seja, né? E é o cerne de tudo isso, né? Então acho que eu gostaria de comentar, né? Algumas teorias da conspiração que o pessoal estão levantando e falando a esse respeito, né? Para talvez contextualizar mais, né? O pessoal, alguma galera aí vem falar, obviamente que a galera é do outro lado, né? O qual é regressista e marxista vem falar, não, que não sei o que isso é um imperialismo, que o Elon Musk está querendo colocar os interesses do país dele acima dos interesses brasileiros, que não sei o que. O engraçado é que esse pessoal aí, eles nunca foram protecionistas, eles nunca ligaram pro território nacional, né? Eles acham a coisa mais normal do mundo, entre aspas, sei lá, o atual desgoverno não dá o petróleo, né? Entre aspas, para os Estados Unidos, mas no entanto, o governo brasileiro do Lula dá o petróleo para Venezuela, Cuba, né? Os povos oprimidos da América Latina, não é igual isso. Tipo assim, América Latina, né? Não sei, o nosso continente americano, tudo bem, né? Mas essa ideologia do Foro de São Paulo, que é a pátria grande, a pátria bolivariana, que é uma só nação, não sei o que, aí obviamente que eu acho isso errado, né? Mas enfim, né? Enfim, e ontem mesmo, né, eu fazendo esse podcast com o Berriel, né, com o Daniel Berriel, acho que mais à tarde eu vou postar, né, daqui a pouco eu vou ver se eu consigo postar uma hora aí do nosso podcast. O Berriel, né, tocou num ponto aí que eu discordo dele. Ele veio falar, não, que eu não sei o que, o Lula aumentou, o desgoverno Lula aumentou as taxas para pagar a dívida que a gente tem com o Banco Central dos Estados Unidos. Mano, isso não tem nada a ver, né? Aí o Berriel me desculpe, mas isso não tem nada a ver. Primeiro que a dívida pública é uma dívida interna, que é os estados que tem que pagar para a União, né? Porém, o que seria interessante, né, nessa dívida pública, a dívida externa, seria os estados pagar essa dívida com a União e não dever mais, né? Ou os estados, eles pagam a dívida dos outros estados, né? Ajuda a pagar quanto está devendo para você pagar. Vamos dizer assim, é R$ 1.000, então vou te emprestar esse R$ 1.000, você paga a sua dívida com a União. E aí a gente meio que tem uma dívida, né, entre aspas, uma dívida estadual, né, uma dívida interestadual, né, de um estado para outro, né. E aí todos os estados podem se ajudar a não dever mais para a União, né. E aí depois que todos os estados estão com a dívida quitada com a União, o estado ele dá o dinheiro e fala, ó, tá aqui, né. Mas eu não devo mais nada, eu não quero contrair nenhuma dívida com a União, eu não quero contrair mais nenhuma dívida com Brasília, né. Essa seria a coisa interessante. A dívida externa também tem muita coisa que o pessoal também não fala, né? A dívida externa, a marca de cigarro aqui no Brasil, a Santa Cruz falou isso. Ó, eu não me lembro se acho que era pro FHC, né? Na época o presidente falou, ó, o FHC, a gente paga a dívida externa do Brasil, não sei quanto que vai ser isso aí, bilhões, né? Bilhões e bilhões, e em troca vocês vocês dão isenção de imposto pra gente, vocês não cobram imposto da gente, tudo bem? Que a gente acha que a gente tá lucrando tanto, a gente tá tendo tanto dinheiro que a gente consegue pagar até a dívida que o nosso país deve pro FMI, pro Fundo Internacional Monetário, não sei o que também é uma, como posso dizer assim, um compartilhamento da ONU, das Nações Unidas, e não é um compartilhamento dos Estados Unidos, né? Então, por isso que também eu acho que é o outro equívoco que o Berriel teve, né? E não sei se ele sabia disso, né? Mas enfim, agora vai ficar sabendo, né? Se ele assistir esse vídeo aqui meu.
Voltando ao coisa, daí ele falou, não, a gente paga a dívida, e o Fernando Henrique simplesmente falou que não, problema de vocês, onde já se viu? A gente vai fazer vocês pagar imposto sim, vocês são loucos que vocês vão sonegar imposto pra gente, pro governo, pra União. Então foi isso, né, gente? Então, o Lula, assim, querendo cobrar taxa porque ele quer pagar, lógico que não, gente, nunca quis. Nunca quis e nunca vai querer. E aí o Biel concordou comigo, né? Que eles faz isso justamente para empobrecer todo o brasileiro, né? A nação brasileira inteira, né? Algo que, se bobear, nem mesmo os democratas nos Estados Unidos têm essa psicopatia, né? De querer ver o país inteiro pobre, né? Eu tenho as minhas divergências enormes com o Joe Biden, né? Acho que muitos de vocês já devem ter visto os vídeos que eu critiquei o Joe Biden, né? Mas, se bobear, uma coisa interessante que o Biden fez, longe de querer falar que ele é uma boa pessoa, que ele é um bom político, que, né, deve ser parte do Deep State aí do coisa, mas assim, ele falou, não, a nossa nação está empobrecendo, a gente está ficando mais pobre, o certo é a gente ficar mais rico. Isso pelo menos eu concordo com ele. Eu acho que óbvio que pode ser hipocrisia, demagogia, ou ele querer usar isso de estratégia, né? Mas, a gente é obrigado a concordar com ele, né? Com isso que ele disse. Mas enfim, então, o pessoal aí também nunca foi protecionista, nunca foi nacionalista de ter o nosso interesse em primeiro lugar, né? É errado o Brasil doar para esses países aí que são comunistas, né? Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, mas também é errado o Brasil ser o washingtoncista, né? A gente não é obrigado a ser o washingtoncista, a gente não tem que estar sobre aspecto de influência de nenhum dos dois lados, a gente tem que ver o nosso país em primeiro lugar, né? Isso é o que eu defendo também. E, como posso dizer assim, nessa questão aí do Twitter, que o... Aí que tá o que eu quero comentar agora com vocês. Eles vão falar, não, que o Elon Musk ele quer fazer uma doutrina Monroe com o Brasil. Daí, gente, muita gente, muito professor de história interpreta errado esse negócio dessa doutrina Monroe. A doutrina Monroe ela serviu para dar independência para todos os países do continente americano. Eu acho que óbvio, né? Obviamente que os Estados Unidos quis ver os interesses dele em primeiro lugar, né? Não vamos também ser ingênuo de não, mas de qualquer forma muito mais beneficiou não só o Brasil, mas todos os países do continente americano do que prejudicou, né? E aí também óbvio, né? Teve país do continente americano que até hoje é uma colônia, né? Vamos dizer assim, entre aspas, uma colônia, né? Como a Guiana Francesa. A Guiana Francesa ela não é independente da França, mas aí também é aquelas, você, entre aspas, vai levar o burro para beber água na fonte, a água e a fonte está lá jorrando, a fonte está lá jorrando de água. Se o burro não abrir a boca para beber a água, ele fica com sede, o azar é dele. Você fez sua parte de levar ele para a fonte, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar a boca do burro, abrir ela à força e falar, ó, se engasga aí de água, então, né? É a mesma coisa com a Guiana Francesa. Infelizmente a Guiana Francesa não quis, né, ser um país independente, né? Eu acho que talvez é algo que está mudando um pouco, né? Eu acho que parte deles já estão querendo ficar independente, né? Isso é bom, né? Então, é isso que aconteceu, né? No tempo aí da doutrina Monroe, né? Indo mais à frente, a gente tem o TIAR, que é o Tratado Interamericano Recíproco da Reciprocidade, nem lembro a sigla, né? E obviamente, né, aí com todo o respeito, né? Mas, por exemplo, a Guerra das Malvinas, né, que no tempo era o Ronald Reagan, ele ficou do lado da Inglaterra e o Chile também, então, né, respeitosamente, talvez eles mereciam alguns anos de punição, né, uns 5 anos de não poder sentar na cadeira rotativa, de não ter direito a voto, a veto, né? Durante uns 5 anos eles têm que, né, tomar essa suspensão, né, por eles ter ajudado um país fora do continente americano lutar com um país do continente americano, né? Então,
Essa é a minha opinião, né, a esse respeito. Mas também eu não sei se nesse tempo aí o presidente Monroe, ele criou a doutrina Monroe de ajudar todos os países do continente americano, porque seria mais ou menos o que o velho continente, a Europa, é hoje, né? Tem vários países são prósperos, são independentes, não tem nenhuma influência de nenhum outro continente, né? Ou era assim há muito tempo atrás, né? Você pega os europeus, dificilmente o europeu iria querer estar sob aspecto de influência, né? De um outro continente, de uma outra cultura. Então tudo isso foi válido, tudo isso beneficiou todos os países do continente americano, vocês entenderam? Então, eu acho que é no mínimo muito retardo mental um cara falar, não, que o Elon Musk ele quer criar uma outra doutrina Monroe, ele fala de uma forma como se a doutrina Monroe fosse algo totalmente pejorativo, totalmente ofensivo, e não é. A doutrina Monroe ajudou não só o Brasil, né, como já estou dizendo pela segunda vez, não só o Brasil, mas como basicamente quase todos os países e todos os povos e todas as etnias que fazem parte do continente americano, né? E isso eles não levam em consideração, mas eles não levam por quê? Por ingenuidade, por idiotice de não saber o que é, ou por desonestidade intelectual, né? Isso que eu não entendo, né? E aí, gente, para piorar toda essa nojeira, toda essa narrativa que o pessoal fala, essa verborréia aí deles, eu já vi professor de história do Enem falar, não, que não sei o que os Estados Unidos fez um acordo com a Europa, que os povos que são subpovos, subraças, deixa que nós controlamos, e aí os Estados Unidos pegaram Cuba, pegaram o Panamá, pegaram não sei o que, e a Europa pegou o continente africano. Mano, da onde que os caras tirou uma merda de uma teoria dessa, mano? Aonde, velho? Aonde? Mano, se realmente eles achassem que os demais povos do continente americano fossem submissos, eu não sei, eles iriam deixar que eles ainda fossem colonizados, né? Ou então eles iam lá entrando, ceifando a vida de todo mundo, impondo a cultura deles, a cultura que eu acho mais das 13 colônias, né? Iam assistir a bandeira deles e foi algo que não aconteceu, né? A cultura latina desses povos não acabou, né? Então, como que os caras vêm falar que, sei lá, que o governo americano era eugenista, que achava que a raça dele é uma raça europeia também, e aí quis colonizar os outros povos, que são analfabetos, que são burros, que são acéfalos, que não são tão desenvolvidos porque são miscigenados. Então, gente, é uma psicopatia imensa. E o pior que eles falam isso numa sala de aula para um aluno, sei lá, de 16, 17, 18, 19 anos, não sei, né? Não, acho que vai até os 18 anos, né? A criança vai ser doutrinada com essa porcaria dessa, né? Com essa nojeira dessa narrativa que não tem pé nem cabeça, né? Mas enfim, gente, mais outra narrativa aí desconstruída aí. Primeiro que o Elon Musk não tem nada a ver com esse negócio aí de doutrina Monroe, e segundo que a doutrina Monroe não é tão pejorativa e não é um bicho de 7 cabeças como eles tentam pintar, né? Bom, e olha só que legal, né? Que legal que também ninguém fala, né? Isso que ainda está escrito no Wikipedia, eu acabei de lembrar. Está escrito no Wikipedia, a Wikipedia não é uma boa fonte de informação, mas só para vocês terem uma ideia. O país do Ebola, né? Que surgiu a doença do Ebola. Eu acho que é a Libéria, né? O nome do país. A Libéria, ela tem a capital da Ibéria, ela tem o nome da capital dela chama Monroe Town, né? Monroe Town, desculpa aí que meu inglês ele é péssimo, né? Monroe Town, que quer dizer a cidade do Monroe. Ou seja, os Estados Unidos nisso daí, né? Bem intencionado ou mal intencionado, muito mais vendo os interesses dele, né? Os interesses e a soberania deles, isso é fato, né? Não vamos discutir o mérito. Mas os Estados Unidos, eles ajudando todos os processos de emancipação e independência do continente americano e do continente africano, inclusive a Ibéria, acho que é Libéria, não é o nome do país. Libéria.
ela também se emancipando. Então, como que raios o governo dos Estados Unidos, eles estariam sendo racistas, eles estariam sendo eugenistas de achar que só o europeu, aliás, só eles que são americanos, e só o europeu supostamente tem algum direito natural pela própria natureza de colonizar povos, né? Povos, sub-raças, mano, então, sei lá, velho, sei lá. Mano, e quais são as fontes bibliográficas da onde esses caras tiraram? Quais livros são, né? Me mostra as fontes bibliográficas de alguém deles falando tal atrocidade, em algum discurso, em algum... Você entendeu? Então, sei lá, gente, por isso que o ensino do Brasil tá um lixo, porque coisa básica eles não ensinam nas escolas, né? Então tá aí, gente, mais outra narrativa aí que eu refutei, né, dessas narrativas aí que querem falar contra o Elon Musk, né, sem ao menos eles saberem do que se tratam, né, e eu não sei, né, ainda, eu acho que pelo fato de eu não usar tanto o Twitter, eu não sei, né, se o Twitter realmente, né, saiu de todas as formas do Brasil, né, ou se ainda dá para usar o VPN, alguma coisa do tipo, né. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Fiquem todos aí na santa paz de Deus. Pode passar a régua, né? Passa a régua aí. Tamo junto, até mais, até uma próxima oportunidade. Ficam com Deus, um forte abraço e fui. Falou, galera. Tamo junto.